Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir a questão 42 do Caderno Azul do Enem 2022, aqui no nosso projeto, né, de correção das questões de literatura do Enem de 2022. E dessa vez, a questão que nós vamos corrigir é a questão 42, sobre um trecho, não é, do quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Então, vamos, como a gente sempre tem feito, vamos começar pela leitura do texto, não é? Bom, é, a gente bate o olho nesse texto, a primeira coisa que a gente vê é sempre a referência para ver o que que a gente sabe sobre esse texto, né? Quando a gente bate o olho nesse texto, a gente percebe que ele é um texto da Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo, é o diário dessa mulher que viveu numa favela do Rio de Janeiro, se não me engano, na favela do Canindé, Rio de Janeiro, não, perdão, São Paulo. E ela escreve esse diário, se não me engano, entre 1956 e 1959, ou uma coisa assim. É no final da década de 50. É quando o Juscelino é presidente. Portanto, é um texto, uma literatura de testemunho que tem sido muito revalorizada, vamos dizer assim, nos últimos tempos, né? E o texto é esse daqui. Vamos começar então por onde a gente sempre tem começado, que é a leitura do texto. O texto começa assim, 10 de maio. É um diário, não é? Portanto, é uma entrada do diário. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. Você observe que ela está sendo intimada a ir na delegacia e não vai, né? Obviamente porque ela pressupõe que o tenente não será amável. Daí a surpresa dela. A surpresa dela é exatamente que o tenente seja amável, né? O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais dificuldade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio de Quadros, do Kubitschek, doutor Ademar de Barros? Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Esse é um trecho muito famoso, né? Quando ela fala, olha, o tenente faz uma descrição para ela, né, da situação social e da vulnerabilidade dessas regiões periféricas. Ela fala, "Ah, que ele está falando isso para mim, eu não consigo, eu não vou resolver nada, eu não tenho como resolver nada." O tenente tem que falar isso para quem realmente pode resolver, né? E aí ela cria essa dissociação entre esses sujeitos que estão em posição de comando e o povo que passa fome, que é o grande tema do diário dela, né? Talvez o grande tema do diário dela seja a fome. Ela está passando fome. Ela e os filhos estão passando fome, ela não tem o que comer. Então, o que ela está falando é, na verdade, quem precisa saber disso não sou eu já sei disso, porque eu passo fome. Eu estou aqui nessa situação. Quem precisa saber disso é quem está lá embaixo. Quem está lá em cima, perdão, né? Quem precisa saber disso é quem está lá em cima. Quem precisa saber disso é o político, não eu. Eu já sei disso, é ele que precisa aprender isso, né? E aí ela vem e fala esse trecho famoso, né? Ou seja, quando ela fala o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, ela está falando o Brasil precisa ser dirigido por alguém que de fato conheça a realidade do povo, por alguém que de fato conheça os problemas e situações que tocam a vida do povo, né? Bom, esse é o texto, né? Quando a gente vai para o enunciado, a gente tem assim: a partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece a. Bom, aqui tem uma série de informações, né? Primeiro, o trecho surge de uma intimação recebida pelo filho de 9 anos. A gente não tinha essa informação ainda, não está clara essa informação, a não ser que a gente de fato conheça o livro, né? E consiga identificar de onde vem o trecho dela. E, enfim, a gente não precisa saber porque ele nos afirma. A segunda coisa que ele fala a autora, perdão pela falta do ar, a autora faz uma reflexão. E a pergunta é, nessa reflexão, o que que transparece? Ou seja, a partir de um fato do cotidiano, de um fato da sua vida, o seu filho de 9 anos recebe uma intimação, a autora faz uma reflexão. O que que transparece nessa reflexão? Essa é a pergunta aqui.
Então, as alternativas são, nessa reflexão, transparece uma lição de vida comunicada pelo tenente? Não. O que o tenente fala não reverbera em sua reflexão. A reflexão dela é exatamente sobre por que o tenente está falando isso. Ou seja, ela está, na verdade, dizendo, tenente, eu já sei disso. A reflexão dela é, eu já sei disso. Né? Essa lição de vida comunicada pelo tenente, ela já sabe. A reflexão dela está em outro sentido. Está no sentido de quem também precisa fazer essa reflexão. Nessa reflexão transparece a predisposição materna para se emocionar? De forma alguma, né? Ela não se emociona, o trecho é extremamente reflexivo e não emotivo, né? O trecho não passa nenhum tipo de emotividade, muito menos uma vinculação dessa emotividade a uma predisposição materna, né? Seria uma outra coisa bem mais complexa. Nessa reflexão transparece uma atividade política marcante da comunidade? Não, é pelo contrário, né? O que ela revela é uma incapacidade política de articulação da comunidade. O que ela está dizendo é, olha, esses problemas que eu sei, essas questões que o tenente está me falando e que eu e que a minha comunidade já sabemos, esses problemas, quem precisa saber é quem está lá em cima. Se quem está lá em cima não sabe esses problemas, é porque exatamente não existe essa articulação política de que ela está falando, né? Nessa reflexão transparece uma resposta irônica ante o discurso da autoridade, é exatamente isso, né? Ela questiona eu coloquei aqui delegado, mas é tenente, né? Ela questiona o que o tenente diz, né? Mesmo quando ela concorda com ele. Ela concorda, ele está falando a verdade, ele está certo, e ela é, com certeza, muito educada com ele. Só que a reflexão dela vai no seguinte sentido, tenente, sua frase está vindo para o lugar errado, é uma resposta irônica. Tipo, por que está me falando isso, né? Transparece nessa reflexão a necessidade de revelar seus anseios mais íntimos? Claro que não, isso não é uma questão nem referida no texto, né? Ou seja, a questão é, a reflexão dela é uma reflexão profundamente irônica em relação àquilo que o tenente está falando, porque ela descola, não é? Que ela descola a frase do seu contexto. Ela vira e fala, olha, o tenente está certo, mas ele está falando para a pessoa errada, né? Então, o gabarito aí é a letra D de dado, ok? No próximo vídeo nós vamos discutir a questão 43. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem dizer aí nos comentários, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês.